Pessoal, hoje vou falar sobre o gráfico acelerador, tá? Esse gráfico é muito interessante para situações na qual, claro, precisam ser aceleradas. Tipo o quê? Por exemplo, questão de justiça, tá? Justiça do trabalho, justiça civil, algum tipo de justiça que precisa ser acelerada, porque sabe que a justiça, as coisas são demoradas, tá? Não somente também a questão de justiça, mas questão assim, de a pessoa está procurando um trabalho, né? Aí passa por aquele processo todo de processo de seleção, de ficar esperando, né? E precisa de uma forcinha para acelerar aquele processo para a pessoa ser logo convocada. Enfim, resumidamente, né? O gráfico para acelerar algum processo, algum pedido. Porém, gosto de explicar que gráfico em radiestesia não faz milagre por si só. O que eu quero dizer é que, veja bem, primeira coisa, o gráfico funciona? Funciona. Porém, não é só chegar, pedir para um radiestesista fazer e dar as costas, ir embora e ir para a praia esperar, né, que caia no colo. Não. Existem processos, no qual um deles é mentalização. O ideal é o radiestesista fazer primeiramente e depois explicar para o cliente que ele tem que dar continuidade em casa esse tipo de trabalho. Pelo menos, não digo a parte da radiestesia, mas a parte mental. Porque a parte da radiestesia, o radiestesista pode adiantar essa parte, levar o gráfico, o documento, né, ativado, e a pessoa em casa, claro, vai mentalizar aquilo ali. Porque, não, como eu falei, não é só dar as costas e ir embora, melzinho na chupeta, cair no colo, sem fazer esforço. Tem que ter um processo mental. Quem está querendo, fica mais fácil captar essa energia. Porque uma terceira pessoa não tem aquela gama de poder, de interesse que o interessado tem, claro. Mas o pior não está aí, né? O pior não está aí. O pior é que as pessoas acham que pagou, ouviu falar de radiestesia, que a radiestesia faz isso, faz aquilo, que tem gráfico, que tem mesa radiônica, que adianta, que acelera, que faz, acontece. E se não acontecer? Aí vem aquela história, né? As pessoas ficam perguntando, poxa, não aconteceu por quê? O cara é picareta, o cara é iniciante, está querendo fazer dinheiro e se aventurou. Tem sempre uma história, né? Uns dizem que para sair pela tangente, que não é merecimento daquela pessoa. Ou seja, a coisa não fica bem esclarecida e a pessoa, claro, que pagou, merece uma resposta, né? Merece uma satisfação e principalmente que pagou. Se ela não pagou, elas por elas. Mas o que é chato? Que um radiestesista que possivelmente está iniciando, fez aquele cursinho de mesa radiônica, ele quer fazer a clientela dele, ele não se atenta a pequenas coisas. E pequenas coisas que eu quero falar, na verdade, são grandes. Que, como eu estou falando aqui, não basta somente pegar o gráfico e fazer e mentalizar. Existe uma coisa importante que deve levar em consideração.
Porque tem pessoas que acreditam, ou tem radiestesistas até que acreditam piamente que o gráfico é a solução de todos os problemas. Será? Não tem aí um porém? Não tem alguma coisa aí a ver com a energia universal, as leis universais, merecimento, lei de causa e efeito, alguma coisa que, se o gráfico não funcionar, porque vai assim, né? Ele funciona? Funciona, mas 95%, os outros 5%, como é que fica? Esses são os 5% que eu estou falando. Da mentalização, do merecimento de quem está pedindo, né? De causa e efeito, até com aprendizagem se aquilo não acontecer. Entendido até aí? Porque eu estou cansado das pessoas me procurarem e comentar que foi em tal lugar, que pagou caro por uma mesa radiônica e não aconteceu, e tentar dar desculpa pelo radiestesista. Então, gente, a sinceridade é importante, muito importante. Por quê? Veja bem, no caso aqui, tá? Eu estou com 2 casos aqui de justiça civil. Então, né, como poderia ter sido outra coisa, eu quero acelerar. Então, vamos pegar um pêndulo, tá? E vamos ativar este gráfico. Se o pêndulo começar a girar para a esquerda, né, que é negativo, ele está fazendo o trabalho dele de reconhecimento para depois começar a ativar no sentido horário positivo, certo? Como ele pode ir positivamente no sentido horário direto, e como ele pode ficar no sentido anti-horário negativamente e não está potencializando por alguma razão. Aí que entra a questão. Já que é radiestesia, e a radiestesia trabalha com sim e não, além de ativar esse pedido através desse gráfico, por que não adiantar se vai ou não vai ter sucesso nesse pedido? Está resolvido o problema. Então, se a pessoa, né, o próprio radiestesista está fazendo para uma pessoa, até para ele mesmo, um pedido através de um gráfico acelerador, aí ele vai saber, poxa, sim, vai dar certo, né? Legal. Continua a mentalização e ativando. Se for para um cliente, olha, no teu caso, isso você não vai ter ganho, causa de ganho por alguma razão. Acabou. Sinceridade. Não é aquela questão dúbia de vai funcionar, o cara fica tranquilo, garantiu, pagou e fica lá esperando e nada de acontecer e começa as cobranças. Se disser não, fui atrás de um radiestesista, disseram que isso é verdade, isso é o quê? Você está me dizendo não, porque às vezes nem o cliente acredita numa própria resposta. É complicado, mas a sinceridade vale mais do que tudo. Porque aí, no caso de uma coisa que está sendo dita para ele sinceramente, que não vai acontecer, ele pode até procurar 1, mais 2, mais 3, mais 10, e esses disserem não, sim, vai acontecer. E o cara está pagando, está esperando, e não está acontecendo, ele vai chegar à triste conclusão lá na frente que, poxa, aquele cara que falou que não ia acontecer, ele estava com a razão. Eu perdi tempo e dinheiro. Então vamos aqui o que interessa. Eu estou com esse gráfico, em cima deste gráfico eu estou com os 2 processos judiciais, vou ativá-lo e ativando eu já faço a pergunta se a causa ganha ou não, certo? Então esse é o primeiro passo. Então aqui eu tenho um cristal de quartzo, já também acelerador, tá? Porque tem vários cristais de quartzo, tá? Isso é um detalhe importante. Ele, nesse caso, tem que ser também um acelerador.
eu vou botar ele no meio, na espiral, e debaixo eu vou botar o processo, os números do processo, dados, a inicial, pode ser resumidamente, e vai estar aqui, tá? E vai ficar sempre nesse sentido aqui. E agora vamos começar a ativar, tá? Então eu pego o pêndulo, ele já foi para o sentido positivo, já está ativando. Eu vou esperar. Posso até perguntar, esse sentido é positivo, é causa de ganho? Mudou de posição, percebe que está indo balançando para frente e para trás. Antes ele estava ativando, girando, já dizendo que sim. E como eu fiz uma pergunta, é causa de ganho? Já sei que é causa ganho. Está dizendo que sim. Tá? Então eu vou deixar ele parar de fazer o trabalho dele. Muito bem. Já sei que essas duas causas de justiça vai ser ganho. Agora, aquilo que eu falei, vou para a praia? Vou dar as costas para isso aqui? Não. Nesse caso, eu vou estar sempre mentalizando, dia sim, dia não, ou todo dia. Quanto mais mentalizar aquilo ali, mais rápido aquilo acontece. Né? O que vai acontecer, já vamos deixar assim, como mistério. Também não vou falar nessa questão para não confundir, principalmente para quem está chegando agora. Tá? Então, está ativado, eu vou, toda vez, vou ajudar, vou mentalizar. Porque tem gente, eu já escutei uma vez uma professora de yoga, que ela estava com um problema, falava sempre naquele problema, né, e a gente sempre conversava sobre aquilo. Aí uma vez ela deixou de falar, né? Aí eu perguntei, poxa, você já resolveu aquele problema? Ela simplesmente disse, eu entreguei para o universo e vou deixar o universo resolver. O universo vai resolver para mim. Será? Enfim, né? Aqui está um negócio. A gente não pode entregar certas coisas para Deus, ou tudo para Deus, e deixar Ele resolver. Seria cômodo. Né? Como o gráfico também, seria uma maravilha se ele resolvesse todos os problemas. Não, o problema da fome, o problema da miséria, o problema da doença, o problema do problema. Agora, ele é particular, ele é individual. Ele é, como eu falei, de acordo com o merecimento de cada um. Nesse caso, é um merecimento. Então, nesse caso, é positivo. E se fosse outro caso, se fosse doença, como eu falei antes, não vai ter cura naquela doença. E as pessoas esquecem desse detalhe. Você pode estar pensando assim, poxa, tudo bem, deu positivo, vai acontecer. E se não acontecer? Bom, eu tenho aquele tal negócio, né? Eu tenho 3 confirmações. A primeira eu ativei o gráfico, a segunda eu fiz a pergunta, e a terceira eu estou mantendo o pensamento e volta e meia estou ativando. Os 5%, que pode nesse caso ser menos de 5%, como o mundo dá muitas voltas, alguma coisa pode acontecer, sim, mas vai depender de uma outra situação. Tipo o quê? Tipo moral da pessoa, né? Se realmente é justo o que vai acontecer, né? Alguma injustiça no meio do caminho, mas nesse campo eu acho mais difícil. Eu só não posso falar nessa situação porque nunca aconteceu até então. E nunca aconteceu por quê? Eu ativo e já pergunto naquela hora. É causa de ganhar certo? Sim. Não. Vai ficar curado? Sim. Não. Então, até aí é isso que eu tenho.
eu não tenho esse tipo de acontecimento. Pode acontecer, até pode acontecer, mas acontecendo fica a questão de pesquisar sobre isso, certo? Bom, espero que até aqui, para quem está começando, ou para quem está na radiestesia há algum tempo, mas agora querer trabalhar com gráfico, possa ter esclarecido e ajudado, né? Dúvidas, uma pergunta, é só escrever que eu respondo. Ok, pessoal? Um abraço, até a próxima.